Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de cumprimentar o Sr. Presidente e todos os membros da Comissão Nacional de Eleições. Há algumas caras que me são conhecidas por quem conhece o processo eleitoral e, sobretudo, o escrutínio do voto da imigração, obriga-nos a estar em conjunto pelo menos algumas horas de 4 em 4 anos, em tardes bastante animadas, em dias que têm sido bastante animados ao longo do tempo e, portanto, já muitas vezes tivemos a ocasião, nessas tardes e noutras, de falar, de comentar, avaliar, analisar aquilo que são as disposições legais para a participação dos portugueses no estrangeiro nos atos eleitorais em Portugal. Eu gostava, antes de mais, também aqui enaltecer o trabalho da Comissão Nacional de Eleições, muito particularmente naquela que é uma das preocupações que está implícita nos projetos de leis, sobretudo no meu partido, que é o alargamento da participação cívica dos portugueses no estrangeiro. E gostava aqui de lembrar que a Comissão Nacional de Eleições já se associou a várias campanhas para a participação política dos portugueses no estrangeiro, apoiando diversas associações de políticos, de autarcas, de associações tout court, passa a expressão francesa, e parece-me algo de importante, ou seja, a Comissão Nacional de Eleições entendeu há muito a necessidade que os portugueses no estrangeiro participem mais e darmos condições para que participem mais. Também de ver aqui um antigo colega, o Francisco Martins, com que eu partilhei aqui os meus primeiros anos de Parlamento. Eu gostava de começar pelo seguinte. As propostas que o meu grupo parlamentar apresentou têm 3 grandes objetivos. Um deles é o recenseamento eleitoral, ou seja, criar condições para que os portugueses no estrangeiro possam estar recenseados e, estando recenseados, como cidadão que são, e muito particularmente tendo em conta os direitos de uma cidadania, é normal que se procurasse encontrar uma solução para que o recenseamento fosse alargado e, neste caso, automatizado para que todos, tal e qual como o território nacional, tivessem a possibilidade de estarem inscritos para exercer o direito de voto nas diferentes eleições em Portugal. A segunda preocupação é o alargamento dessa participação. Nós temos uma participação muito baixa relativamente à importância das comunidades portuguesas e, portanto, essa é uma preocupação que nos levou também, nos projetos de lei, a encarar um conjunto de legislações legislativas que permitam aumentar essa participação. E, portanto, é por isso que propomos uma metodologia mista entre o voto postal, que já existe, o chamado voto por correspondência, e a possibilidade de haver um voto presencial em diversas circunstâncias e também por diversas razões, não só de calendário político, tem a ver com a tomada de posse dos novos deputados e do Governo e muito particularmente também porque em termos postais é mais fácil enviar o voto para um local no próprio país dessa comunidade, a possibilidade também que os boletins de votos postal passassem a ser enviados, neste caso, para as nossas missões consulares e diplomáticas. A terceira preocupação é a uniformização de metodologia de voto. Nós temos um conjunto de eleições e vota-se cada um de forma diferente, porque acontece muitas vezes que há certas eleições que há portugueses que estão no estrangeiro, estão à espera do envelope, noutras que assistam. Acho que Portugal, que é um país que tem uma diáspora importante, que sempre que há iniciativa de âmbito internacional, os diferentes instituições, e neste caso pessoas que ocupam cargos políticos e não só, emitem opiniões muito positivas em relação às comunidades e na sua relação com o país de origem, eu acho que nós temos que encontrar aqui uma forma, e por isso estamos aqui com alguns conceitos que poderão eventualmente avançar nesse sentido, de uniformizar a metodologia de voto para que não andemos aqui, cada eleição tem a sua solução. Isto realmente tem prejudicado em muito não só a participação, mas até a própria imagem que o país dá naquilo que é fundamental em termos de democracia, que é o acesso à participação e poder votar. Sobre as propostas aqui, eu penso que os membros da Comissão Nacional de Eleições já tiveram acesso aos diferentes projetos de lei, que a experiência que têm já devem ter feito a sua avaliação e, portanto, gostaríamos de conhecer a vossa opinião no geral sobre estas matérias, mas há aqui 2 ou 3 questões mais práticas e técnicas que eu gostaria aqui de levantar. Em primeiro, este recenseamento eleitoral, sendo automático, vai alargar o número de recenseados, poderá ir entre 1.100.000 a 1.400.000 novos eleitores. E, portanto, se nós aplicarmos este 1.400.000 eleitores a metodologias de voto que temos neste momento, nós arriscamos-nos a ter abstenções muito elevadas, para não dizer até preocupantes. E são abstenções que vão ter consequências no voto nacional, no voto das comunidades e no voto nacional. E por isso, a mim parece
que é impossível, gostava de ser a vossa opinião, que é impossível alterar a lei do recenseamento eleitoral sem ser acompanhado de uma alteração da questão de metodologia para permitir ao maior número de participar. E permitir algo que em democracia é fundamental, dar condições, e gostava também de ouvir a Comissão de Eleições, que seja alguém que vive em Badajoz ou alguém que vive em Anchorage, no Alasca, tenham condições de exercer o direito de voto da mesma forma que qualquer outro cidadão. Em Portugal, os eleitores do Alentejo têm a mesma possibilidade de votar que os eleitores de Bragança ou das regiões autónomas. Portanto, nós temos que criar condições para que, independentemente de onde esteja o eleitor possa exercer o seu direito de voto. É verdade que nesta matéria a proposta, já houve um teste em 2004, 2005, é o voto eletrónico, que é aquele que, já devem ter reparado, todos, já mereceu até petições nesta Assembleia da República. Há questões de segurança, aparentemente, que, como é evidente, criam aqui alguns problemas aos defensores do voto eletrónico, dos quais eu faço parte, e desde já queria aqui fazer um esclarecimento claro. Nós, quando falamos de voto eletrónico para os eleitores residentes no estrangeiro, estamos a falar do voto eletrónico online, porque o outro voto eletrónico é voto presencial, portanto não dá resultado no nosso objetivo, vai dar ao mesmo. Eventualmente poderia facilitar as campanhas, como no Brasil, dava-se aqueles números e era capaz de ser mais simpático. Mas não, nós queremos realmente o voto eletrónico online. Por isso, sabemos de alguns problemas de segurança e, portanto, a nossa proposta é que haja um estudo rápido sobre esta matéria, mas por isso propomos a possibilidade de compaginar o voto presencial com o voto por correspondência, para dar a possibilidade a todo o eleitor de poder exercer direito de voto, independentemente de onde viva, e permitir agilizar àqueles que podem ir ao consulado, eventualmente poder votar e acrescentar realmente ao voto postal. Parece-me a mim algo para mim muito importante e gostava também de saber a vossa opinião. Depois, em questão postal, há também aqui uma proposta que tem a ver com o pagamento dos custos postais desta proposta, portanto gostava de saber o que é que pensam sobre esta questão, que é importante. Há uma questão que eu também gostava aqui de deixar, é que este 1.300.000 eleitores, aceitar este novo universo eleitoral, como é evidente, isto para o país vai representar muito, porque de uma vez por todas nós vamos ter um país que reconhece os direitos políticos, porque é uma questão de reconhecer quem reside no estrangeiro, mas temos de ter aqui algum cuidado, que o meu colega já levantou, que é a questão das pessoas que exercem funções ou que exercem cargos políticos no estrangeiro. Portanto, a nossa proposta prevê a possibilidade das pessoas, sendo recenseadas automaticamente, poderem sempre, a seu tempo, dizer que não querem estar recenseados para não entrar em conflito com situações graves, em alguns países até poderia dizer gravíssimos. Portanto, gostava também de ter essa opinião. E se conhecem alguma outra incompatibilidade que poderá criar algum problema a portugueses que residem no estrangeiro pelo facto de terem automaticamente o recenseamento e que poderá eventualmente nos ter escapado. E depois pedir-vos sinceramente a vossa opinião, no geral, como é evidente. Já devem ter percebido que há aqui algo que parece que na política a gente nunca sabe, mas pelo menos há boa vontade de quem aqui está. Que haverá consensos em algumas matérias, mas eu penso que Portugal e o Parlamento português, depois de ter avançado com um conjunto de projetos, nós temos que realmente sair com qualquer coisa que, como diz o povo, que valha realmente a pena e que permita aos portugueses que residem no estrangeiro poderem votar. A vossa experiência, estou ali a olhar para o Dr. Jorge Miguel, que anda neste processo há muitos anos, e outras pessoas que aqui estão, aquilo que nos puderem trazer de algo que seja importante para o nosso trabalho é fundamental, porque todos nós temos alguma experiência nestas matérias, em relação à reivindicação da participação política dos portugueses. Levo para aí 30 anos disto, mas pronto, sempre num foco muito pessoal de quem está no estrangeiro e quer que a minha gente vote, mas pronto, também temos que ter outros focos e outras informações, e por isso gostávamos de ter aqui o vosso contributo, eventualmente comentando aquilo que o meu colega e outros certamente já levantaram nesta audição. Muito obrigado.